Meus irmãos e irmãs, nós estamos começando mais um programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Nós iremos hoje falar sobre a liberdade do homem. É a terceira parte do Catecismo da Igreja Católica e que começa a falar sobre os mandamentos de Deus. E ao falar dos mandamentos de Deus, fala sobre aquilo que é o nosso comportamento, o que entender como moralmente bom ou não, o que devemos escolher, a consciência entre o bem e o mal, ou seja, são temas que realmente nos ajudam no dia a dia a poder entender a qualidade, a profundidade, a clareza das escolhas que nós fazemos. Então, nós iremos sempre nos basear sobre o Catecismo da Igreja Católica, já que as bem-aventuranças que nós no Evangelho lemos são, vamos poder assim dizer, o direcionamento no que diz respeito às nossas atitudes, aos nossos comportamentos e, ao mesmo tempo, os frutos que isso pode nos dar quando nos esforçamos para poder aprender ou viver aquilo que devemos de acordo com a vontade de Deus. Portanto, pensei de poder, nesse programa, falar para vocês sobre o que significa essa liberdade. O que significa, portanto, a liberdade, essa palavra que também, do ponto de vista político, do ponto de vista antropológico, nós sempre escutamos e, sobretudo, no campo da moral. Essa palavra que é usada para poder falar um pouco no que diz respeito até mesmo sobre os comportamentos que eu deva ter e quais são os critérios para que esses comportamentos que eu tenha possam ser bons ou não. Quais são os critérios que nós temos para isso? Bom, o Catecismo da Igreja Católica nos fala então sobre isso. Lá no artigo 3 da terceira parte, onde fala da vocação de cada um de nós, e diz assim, lá no parágrafo 17 e 30, Deus criou o homem dotado de razão e lhe conferiu a dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e o domínio de seus atos. Deus deixou o homem nas mãos de sua própria decisão, para que pudesse ele mesmo procurar seu Criador e, aderindo livremente a ele, chegar à plena e feliz perfeição. Olha só, então, o homem, ele é dotado, e quando se fala homem aqui, geralmente se fala do gênero homem e mulher, e portanto, nós falamos aqui de toda a humanidade. E criou o homem dotado de razão, ele conferiu a dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e o domínio de seus atos. Então, a razão, meus irmãos e irmãs, é justamente a faculdade que o homem tem de poder conhecer, de poder entender, de poder discernir, de poder pensar sobre aquilo que ele faz. E essa razão que lhe é conferida, portanto, faz com que ele tenha o domínio, então, de seus atos. É justamente a razão que faz com que se tenha o domínio dos atos. Nós iremos daqui a pouco perceber como é que isso se dá na realidade concreta da nossa vida. E tenho certeza que vai ajudar muito a poder entender determinadas situações que nós vivemos. O Catecismo fala para nós de liberdade e responsabilidade. É claro, essa liberdade, portanto, o que significa? A liberdade é o poder, baseado na razão e na vontade, de agir ou não, de fazer isto ou aquilo, portanto, de praticar atos deliberados. Então, aqui já temos o primeiro conceito de liberdade. É importantíssimo nós podermos entender esse conceito que nos ajuda realmente a pensar, a escolher, a entender aquilo que nós escolhemos e, ao mesmo tempo, ter conhecimento das consequências das escolhas que fazemos. Pelo livre-arbítrio, cada qual dispõe sobre si mesmo. A liberdade é no homem uma força de crescimento e amadurecimento na verdade e na bondade. A liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus nossa bem-aventurança. Então, nós percebemos aqui essas palavras-chave, ou seja, a liberdade é o poder baseado na razão e na vontade de agir ou não, de fazer isto ou aquilo, de praticar atos deliberados. Então, eu tenho liberdade, por exemplo, de poder estar assistindo esse programa, poderia estar vendo um outro programa, poderia estar fazendo uma outra coisa, mas eu estou aqui porque eu escolhi, pela minha razão e pelo poder que me foi dado, realmente de poder fazer esta escolha. Então, aqui o primeiro ponto importantíssimo para entendermos a liberdade, atos
deliberados que estão relacionados à estrutura da liberdade. A liberdade, uma força de crescimento e amadurecimento na verdade e na bondade. Portanto, a liberdade faz com que o homem, meu irmão, minha irmã, possa realmente crescer e amadurecer naquilo que é necessário em todos os aspectos, em todos os acontecimentos da vida. A liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus nossa bem-aventurança. Então vejam, a liberdade, diz o Catecismo da Igreja Católica, e a doutrina cristã que nós professamos, ela se torna perfeita quando ela está orientada para Deus. E daí, então, a necessidade de sempre nós entendermos o que significa a vontade de Deus, ou como Deus agiria no nosso lugar, naquela decisão, naquele pensamento, naquele comportamento que nós devemos ter. Enquanto não se estiver fixado definitivamente em seu bem último, que é Deus, a liberdade comporta a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, portanto, de crescer em perfeição ou de definhar e pecar. Então significa, meus irmãos e irmãs, que realmente quando, portanto, a nossa liberdade, que é esse poder de escolher, de agir bem ou não agir, de poder fazer isso ou aquilo, não está ordenado para Deus, então eu posso escolher pelo mal. E esse mal, portanto, ele pode me fazer definhar e me levar ao pecado. Ele caracteriza os atos propriamente humanos, torna-se fonte de louvor ou repreensão, de mérito ou demérito. Então, nessa primeira parte em que se fala de liberdade e responsabilidade, o Catecismo da Igreja Católica nos ajuda a entender que a liberdade é o poder que se tem de agir ou não, de fazer isso ou aquilo, ou seja, atos deliberados. Esses atos deliberados, ou seja, a liberdade de fazer ou não alguma coisa, ela alcança sua plenitude quando tem Deus. Mas, quando não tem Deus, podemos também escolher pelo mal. E a partir do momento que nós escolhemos pelo mal, ou nós caímos no pecado, ou podemos definhar do ponto de vista espiritual. Quanto mais pratica o bem, mais a pessoa se torna livre. Não há verdadeira liberdade a não ser a serviço do bem e da justiça. A escolha da desobediência e do mal é um abuso de liberdade e conduz à escravidão do pecado. É um tema muito delicado, meus irmãos e irmãs. Não quero, talvez, entrar numa discussão profundamente teológica, mas é importante de podermos pensar naquilo que realmente diz aqui o catecismo. Vocês estão percebendo que o catecismo, como conceito, nos dá a liberdade como poder de agir ou não. E esse poder tem plenitude quando você deixa que Deus possa realmente ser aquela fonte, aquele motivo que lhe leve realmente a fazer as suas escolhas. Quando você não tem a orientação para Deus, então essa liberdade ela não tem plenitude, e por não ter plenitude, então a nossa liberdade, ela na verdade se torna uma desobediência a Deus, e isso faz então com que possamos estar na escravidão do pecado. Temos como referência, por exemplo, a Carta de São Paulo aos Romanos. A Carta de São Paulo aos Romanos, meus irmãos e irmãs, ela é uma carta que provavelmente seja interessante dedicarmos um programa para poder falar sobre ela, inclusive lá no último mês, praticamente, do ano litúrgico, nós lemos a Carta de São Paulo, a Carta de São Paulo aos Romanos, na primeira leitura, e a partir daí nós vamos percebendo, do ano par, onde São Paulo fala de liberdade, São Paulo fala de justificação, São Paulo fala de salvação, São Paulo fala do amor de Deus, São Paulo fala do temor a Deus, ou seja, então essa carta nos ajuda a poder entender e fundamentar aquilo que nós estamos acabando de dizer aqui no Catecismo da Igreja Católica. Quando você não usa a sua liberdade direcionada para Deus, então, segundo São Paulo, você se torna escravo do pecado, ou seja, Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 17.
Portanto, meus irmãos e irmãs, nós depois estamos vendo aqui, a liberdade torna o homem responsável por seus atos, na medida em que forem voluntários. O progresso na virtude, o conhecimento do bem e a sese aumentam o domínio da vontade sobre os seus atos. A imputabilidade e a responsabilidade de uma ação podem ficar diminuídas ou suprimidas pela ignorância, inadvertência, violência, medo, hábitos, afeições imoderadas e outros fatores psíquicos ou sociais. Então isso significa dizer, meus irmãos e irmãs, vejam só, a relação da liberdade que pode tornar o homem e o torna responsável por seus atos na medida em que eles forem voluntários. Então aqui, a responsabilidade daquilo que você faz mediante os seus atos está intimamente ligado aos atos voluntários. Ou seja, você tem responsabilidade por aquilo que você faz a partir do momento em que ele é voluntário. Depois, o progresso na virtude, o conhecimento do bem e a ascese aumentam o domínio da vontade sobre os seus atos. Então significa dizer, meus irmãos e irmãs, que muitas vezes, por exemplo, a nossa vontade, ela pode nos levar por caminhos que não nos permitam de poder viver plenamente a nossa liberdade. Por exemplo, nós podemos ter vontade de pecar, e muitas vezes o pecado, no primeiro momento, não faz mal, não nos sentimos nada quando nós pecamos, porque a consequência do pecado está toda voltada para a realidade espiritual da nossa vida. É claro que pode influenciar, sim, depois em nossos próprios atos, a partir do momento em que eles são interpretados à luz da fé cristã, eles são interpretados a partir da nossa própria fé. Então, dessa forma, a liberdade ela está ligada à responsabilidade a partir do momento em que seus atos são atos voluntários. A imputabilidade e a responsabilidade de uma ação podem ficar diminuídas ou suprimidas pela ignorância, inadvertência, violência, medo, hábitos, afeições imoderadas e outros fatores psíquicos ou sociais. Isso aqui é muito importante, meus irmãos e irmãs, e vejam que é doutrina católica, catecismo da Igreja Católica. Significa dizer que muitas vezes pode acontecer que um ato que façamos, ele não expresse aparentemente responsabilidade pelo próprio fato da ignorância, do medo, da coação, da inadvertência, dos hábitos, das afeições imoderadas e outros fatores que podem comprometer essa responsabilidade, ou seja, ela pode ficar diminuída. Então, por exemplo, eu sempre digo esse exemplo, quando você, por exemplo, na pastoral litúrgica, você faz uma reverência no momento em que não se deveria fazer. Aí vem alguém e diz assim, olha, você não deveria ter feito isso, por que você fez? Ou seja, naquele momento, a pessoa, pela própria falta de conhecimento que ela tem do momento e da hora que deveria fazer reverência, não seria errado. Se torna errado a partir do momento em que ela tem consciência e mesmo consciente, ela pratica o erro. Ou seja, por que nós dizemos isso? Por causa das consequências dos atos que você faz mediante o seu livre-arbítrio, mediante a sua vontade, mediante tudo aquilo que você escolhe por fazer. Então, a escolha de atos voluntários que você faz é que nos ajudam a poder entender a responsabilidade equivalente àquilo que você usa na sua liberdade. E vocês estão vendo que é um tema bem profundo, é um tema de fato que requer uma atenção bem especial e por isso nós iremos para um breve apoio cultural e daqui a pouco voltaremos com o nosso programa Questão de Fé. Meus irmãos, voltamos com o programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando sobre a liberdade do homem, segundo o Catecismo da Igreja Católica, na parte em que se fala dos mandamentos de Deus,
E, portanto, é um tema muito atual, é um tema que ele está no dia a dia de cada um de nós, né? Já quando acordamos, por exemplo, nós temos que fazer uma escolha. Levantamos ou não? Depois saímos ou não para trabalhar? Depois voltamos para casa ou não? Faço ou não faço? Vejam como a nossa jornada e a nossa vida está impermeada daquilo que diz respeito a essa liberdade. E vimos então que liberdade é o poder de agir ou não, de fazer isto ou aquilo, de praticar atos deliberados. Portanto, a liberdade está relacionada àquilo que eu posso ou não fazer de forma deliberada, ou seja, de forma consciente. Vimos depois que a liberdade está intimamente ligada à responsabilidade a partir do momento em que eu sei dos atos que escolho, esses atos eles devem ser direcionados para o bem e quando eles são direcionados para o bem, ou seja, para Deus, então eu vivo a plenitude da liberdade. Agora, quando esses atos não estão direcionados para Deus, ou seja, então eu posso escolher pelo mal e a partir do momento em que eu escolho pelo mal, eu não estou vivendo plenamente a minha liberdade. Então, São Paulo chamava justamente isso de escravidão do pecado. Quando eu deliberadamente escolho pelo mal, eu me torno escravo do pecado, não me torno livre de poder escolher sempre o bem, que é justamente aquilo que é a vocação, né? É a essência, né, de cada um de nós. Vimos depois que, de fato, né, a liberdade é intimamente ligada à responsabilidade e, portanto, né, essa liberdade, ela, na sua responsabilidade, pode ficar diminuída a partir do momento em que alguns elementos começam a influenciar na plenitude dessa liberdade. Como, por exemplo, a ignorância, a inadvertência, a violência, o medo, os hábitos, as afeições imoderadas ou outros fatores psíquicos ou sociais podem diminuir, né, a responsabilidade de uma ação. Por exemplo, por coação, eu tenho que provocar um mal. Então nós vamos ver isso inclusive no próprio catecismo, que dá um exemplo, né? Todo o ato diretamente querido é imputável a seu autor. Vejam só, lá no livro do Gênesis, capítulo 3, assim o Senhor pergunta a Adão após o crime no jardim: o que fizestes? O mesmo pergunta Caim. A mesma pergunta fez o profeta Natã ao rei Davi após o adultério com a mulher de Urias e o assassinato deste. Uma ação pode ser indiretamente voluntária quando resulta de uma negligência quanto a alguma coisa que deveríamos saber ou fazer. Por exemplo, um acidente ocorrido por ignorância do Código de Trânsito. Então vejam aqui como é a análise que nós fazemos agora de tudo aquilo que pode ou não ser realmente imputável ao seu autor. E daí então medir ou não a responsabilidade do ato, né, que você pratica. Um efeito pode ser tolerado sem ser querido pelo agente. Por exemplo, o esgotamento da mãe à cabeceira de seu filho doente. O fato, por exemplo, do esgotamento da mãe diante da cabeceira do seu filho é um efeito que pode ser tolerado por causa da consciência que a mãe tinha e a deliberação, ou seja, a vontade, a liberdade que ela teve em escolher em ficar ali, mesmo se esgotando, para poder ficar perto do filho. Veja como é interessante, né, a análise que se faz dos comportamentos para poder saber se eles são certos ou errados ou até que ponto eu posso considerar moralmente bom ou mal e assim por diante. O efeito ruim não é imputável se não foi querido nem como fim, nem como meio de ação, como poderia ser o caso da morte sofrida por alguém quando tentava socorrer uma pessoa em perigo. Por exemplo, eu não posso não posso dar a responsabilidade da morte àquele que foi salvo pelo próprio fato de que deliberadamente a pessoa que morreu em vista de salvar alguém escolheu por isso. Então vejam como realmente nós devemos sempre, aí vocês percebem
o quanto que é importante essa dinâmica, sobretudo no exame de consciência. Muitas vezes em algumas práticas que nós fazemos, que alguns consideram como não pecado quando é, ou então quando muitas vezes não é pecado, mas a pessoa considera pecado. Isso aqui é muito importante. Até mesmo essa própria doutrina que está aqui exposta para nós no Catecismo da Igreja Católica, falando sobre o comportamento do homem, é que vai nos ajudar a entender como a Igreja orienta determinados comportamentos e qual é o fundamento que a Igreja tem para orientar determinados comportamentos que nós temos. São discussões, por exemplo, em relação à ética e à moral, que estão intimamente ligadas aqui também ao que nós lemos no Catecismo, da Igreja Católica. Para que o efeito ruim seja imputável, é preciso que seja previsível e que o agente tenha a possibilidade de evitá-lo, como, por exemplo, no caso de um homicídio cometido por um motorista embriagado. Vejam só, para que a imputabilidade daquele ato seja relacionada, à pessoa, ou seja direcionada à pessoa, é necessário, olha só, que a pessoa tenha a previsibilidade de que o mal iria acontecer, olha só, iria acontecer, e que o agente tenha a possibilidade de poder evitá-lo, evitá-lo. Como, por exemplo, o caso de homicídio cometido por um motorista embriagado. Você, por exemplo, bebe, sabendo que é só você que tem como motorista, não tem um outro. E então, a partir do momento em que você bebe, você já está prevendo que pode acontecer alguma coisa, você poderia evitar, mas não fez. Então, olha só a responsabilidade do ato que você pratica. A liberdade se exerce no relacionamento entre os seres humanos. Toda pessoa humana criada à imagem de Deus tem o direito natural de ser reconhecida como ser livre e responsável. Todos devem a cada um esta obrigação de respeito. O direito ao exercício da liberdade é uma exigência inseparável da dignidade da pessoa humana, sobretudo em matéria moral e religiosa. Este direito deve ser reconhecido civilmente e protegido nos limites do bem comum e da ordem pública. Então vejam só, ou seja, tudo aquilo que diz respeito à liberdade, ela pode acontecer no relacionamento com os outros. Eu entendo a liberdade, eu entendo como ela deve ser feita, eu entendo como ela deve ser vivida a partir do momento em que se exerce no relacionamento humano. Depois, toda pessoa humana criada à imagem de Deus tem o direito de ser reconhecida como livre e responsável. Então isso aqui é algo que está bem ligado ao que nós entendemos como a liberdade. Então vimos aqui nessa parte do Catecismo da Igreja Católica o que diz respeito à relação entre liberdade e responsabilidade. Vimos o conceito de liberdade. O conceito de liberdade está no poder de agir ou não, de fazer ou não fazer, de acordo com os atos deliberados, ou seja, conscientes daquilo que eu devo fazer. Depois, pelo próprio fato de que a liberdade tem como plenitude o orientamento para Deus, pode acontecer que quando essa liberdade ela é usada e que não está a presença ou o fundamento de Deus, então eu estou naquilo que é o pecado. E segundo São Paulo, a expressão que ele usa na carta aos Romanos, eu passo a me tornar escravo do pecado. Depois falamos que a liberdade está intimamente ligada à responsabilidade, à imputabilidade, ou seja, a aquisição da responsabilidade, se da pessoa ou não é da pessoa. E vimos então os elementos que fazem com que um ato de responsabilidade possa ou não ser imputado à pessoa. E para que isso possa acontecer, a imputabilidade ela possa acontecer, é necessário que haja a previsibilidade
né? Ou seja, você ter plena consciência do ato que você está escolhendo, depois você ter consciência das consequências, né, deste ato e, em alguns deles, provavelmente, né, você também terá consciência de que poderia evitá-los, né? Essa responsabilidade, ela pode ser diminuída a partir do momento em que há coação, violência, medo, desespero, né? Você pode, portanto, de repente fazer algo que seja mal, mas a consequência má desse ato que você fez não necessariamente foi por um ato deliberado, mas foi coagido, né? Foi motivado por fatores que não foram diretamente ligados àquilo que era, né, a sua vontade. Depois nós vimos o que o catecismo continua no discurso falando sobre a liberdade, já então falando o que é a liberdade na salvação, né, na economia da salvação, que é essa expressão teológica que nós encontramos no catecismo, né, a liberdade humana na economia, ou seja, como a liberdade humana pode contribuir para o meu entendimento e para a minha salvação, né? A liberdade de pecado, diz o Catecismo da Igreja Católica, a liberdade do homem é finita e falível. De fato, o homem falhou, pecou livremente, recusando o projeto do amor de Deus, enganou-se a si mesmo, tornou-se escravo do pecado. Esta primeira alienação gerou outras em grande número. Desde suas origens, a história comprova os infortúnios e opressões nascidos do coração do homem por causa do mau uso da liberdade, né? Então, como entender a liberdade dentro desse projeto de salvação? Nós estamos agora falando assim, como esses meus atos, né, deliberados, este poder que eu tenho de agir ou não, de fazer ou não fazer, e a responsabilidade no que diz respeito a tudo aquilo que eu faço, como ele é entendido do ponto de vista espiritual. E aí, então, nós vemos essa relação entre liberdade e pecado. Ou seja, pelo próprio fato de que a liberdade do homem, ela é finita, ela é falível, o homem falhou, pecou livremente, né? E por isso, então, as consequências do pecado, ou seja, as consequências dos atos que eles escolheram maus, eles levaram também uma parcela muito grande, né, de pessoas, nos levou justamente àquilo que nós chamamos de pecado original, né, já levando em consideração aquilo que Santo Agostinho fala, né? Então, as ameaças que nós temos à liberdade por causa justamente da presença do pecado, da finitude da liberdade, ou seja, da falibilidade, né, do pecado, da liberdade. Então, o exercício da liberdade não implica o direito de dizer e fazer tudo. Interessante essa expressão. Olha só, é falso pretender que o homem sujeito da liberdade baste a si mesmo, tendo por fim a satisfação do seu próprio interesse no gozo dos bens eternos, né, dos bens terrenos, desculpem. Então não significa dizer que pelo próprio fato do homem possuir este poder que foi dado por Deus, de poder agir ou não, de escolher ou não, o homem baste a si mesmo. Não. O homem, portanto, ele pode muitas vezes, né, ser ameaçado na sua liberdade. As condições de ordem econômica, social, política e cultural requeridas para um justo exercício da liberdade são muitas vezes desprezadas e violadas. Esta situação de cegueira e injustiça prejudicam a vida moral e levam tanto os fortes como os fracos à tentação de pecar contra a caridade. Fugindo da lei moral, o homem prejudica sua própria liberdade, acorrenta-se a si mesmo, rompe a fraternidade com seus semelhantes e rebela-se contra a verdade divina. Então vejam, é falso pretender que o homem sujeito de liberdade baste a si mesmo. Então o homem ele não basta a si mesmo e por não bastar a si mesmo, muitas vezes ele pode estar
né, dentro de um contexto, dentro de uma realidade onde esta liberdade plena que nós vivemos, a partir do momento em que Deus está presente, ela pode ser ameaçada. E como ela pode ser ameaçada? A partir do momento, né, em que as condições de ordem econômica, social, política, cultural, requeridas para um justo exercício de liberdade, são muitas vezes desprezadas e violadas. Então vocês estão percebendo, meus irmãos e irmãs, que estamos falando do conceito de liberdade, falamos do conceito de liberdade e responsabilidade, agora nós estamos dentro daquilo que diz respeito, né, à nossa salvação, a relação entre liberdade e pecado, a relação entre aquilo que é o exercício da liberdade e as ameaças que nós temos para que essa liberdade muitas vezes seja comprometida. Nós iremos para um breve apoio cultural, daqui a pouco voltaremos com o programa Questão de Fé. Meus irmãos, nós voltamos com o programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando sobre a liberdade do homem. No Catecismo da Igreja Católica, na terceira parte, em que fala-se dos mandamentos de Deus, então ali nós podemos também ter um percurso daquilo que é o pensamento da Igreja, segundo a doutrina cristã, no que diz respeito aos nossos comportamentos. E dentro desses comportamentos está, então, esta prática, né, esta estrutura, né, existencial da nossa vida, que é justamente, né, a liberdade. Temos o conceito de liberdade. Liberdade, portanto, é o poder, né, que foi dado por Deus ao homem de poder escolher ou não por alguma coisa, de poder agir ou não. E a partir daí, né, por atos deliberados, eu posso exercer este poder da liberdade. É claro que esta liberdade ela está dentro de uma responsabilidade, ou seja, então, a partir do momento em que eu tenho esse poder de escolher ou não por alguma coisa, o que eu escolho, né, a decisão que eu tomo, ela gera uma responsabilidade. E a partir do momento em que essa responsabilidade ela é gerada, eu preciso saber se a imputabilidade, portanto, ela é presente ou não aquela pessoa, mesmo ela tendo feito alguma coisa. Aí vimos então aquilo que foram os dois exemplos, né? Muitas vezes que o próprio catecismo deu, ou seja, atos que eu possa escolher e que muitas vezes não são deliberados, ou seja, eles são coagidos, eles são automáticos e, portanto, eles são pressionados por algum fator externo ou até mesmo por algum fator interno. E por isso, então, né, vimos que essa responsabilidade ela pode ser diminuída. E aonde entender ou não aquilo que seria a própria liberdade da pessoa, até onde ela vai, até onde não vai. Portanto, é importantíssimo sempre nós podermos, né, analisar tudo isso. E falávamos, então, que essa reflexão em base à liberdade e saber se aquilo que eu fiz, aquilo que eu escolhi, aquele meu comportamento é bom ou mau, me ajuda depois a entender o conceito até mesmo de pecado. O que é o pecado? O pecado ele é o mau uso da minha liberdade. Ele me tira da plenitude dessa liberdade, onde vimos que a plenitude da liberdade ela está, né, em Deus, direcionada para Deus. Todo comportamento, todo pensamento, todas as escolhas que eu faço em Deus fazem com que eu possa, portanto, viver a plenitude da liberdade. E seguindo o exemplo da carta de São Paulo aos Romanos, então, quando eu escolho pelo mal, eu, portanto, né, estou ali sendo escravo, né, do pecado. Falávamos, então, né, da liberdade na salvação, né, depois de termos falado de liberdade e responsabilidade, agora, como entender essa liberdade no campo da salvação? Eu fui salvo pelo sangue de Cristo. E como, portanto, eu posso manter a integridade, a consciência desta salvação do ponto de vista espiritual na minha vida? E então, vimos aqui, né, de que a liberdade do homem, por ser finita, por ser falível, ela, portanto, deu consequências, ou seja, nos trouxeram até hoje, né, a ter a tendência
de poder sempre escolher mal. E devemos ter muita consciência disso, né? Devemos ter um conhecimento daquilo que realmente muitas vezes o que é mal, mas eu acabo escolhendo, né, por ele, evito o bem, e então eu tenho que ter também conhecimento das ameaças que se pode ter em relação à liberdade. Depois vimos a liberdade e a salvação, né? Por sua gloriosa cruz, Cristo obteve a salvação de todos os homens. Resgatou-os do pecado que os mantinha na escravidão. Tanto que São Paulo, na carta aos Gálatas, diz, né, no capítulo 5, versículo 1, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Nele comungamos da verdade que nos torna livres. O Espírito Santo nos foi dado e, como ensina o apóstolo, onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Desde agora participamos da liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, a liberdade, né, ela está a partir do momento em que eu tenho consciência de que o Espírito Santo, ao agir em mim, ele me impulsiona a sempre direcionar-me para Deus. Por quê? Porque existe o Espírito Santo em mim? Porque existe essa possibilidade de escolher pelo bem? Porque existe essa possibilidade de poder entender a presença de Deus na minha vida? Porque eu fui salvo já pelo sangue de Cristo. Eu tenho já a salvação. Agora pode acontecer, né, que com o pecado eu renegue esta salvação de uma forma voluntária, né? E isso é garantido justamente pela liberdade que nós temos. Então, muito importante nós sabermos disso. Depois a liberdade e a graça, né? O que significa isso? A graça de Cristo não entra em concorrência com nossa liberdade quando esta corresponde ao sentido da verdade e do bem que Deus colocou no coração do homem. Mas o que é a graça, né, de Deus? A graça de Deus, ela é a participação que Deus permitiu que eu pudesse ter na sua divindade. É a possibilidade de sermos santos, é a possibilidade de sermos também divinos, é a possibilidade de podermos carregar em nós essa realidade divina que Cristo, quando assumiu a nossa carne, também nos deu. Olha a profundidade disso. É como, por exemplo, eu lembro que quando eu estudava o Tratado da Graça na teologia, o professor deu esse exemplo. Olha como os exemplos, né, são muito bons para podermos fixar até mesmo conceitos que são complexos, né? Ele dizia, fazer a comparação da graça que recebemos do batismo, da graça santificante, né, como uma festa, né? Uma festa. Ou seja, essa festa, né, ou seja, o interior dessa festa, ela é a graça de Deus. Ali no interior da festa está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos dizer que esses três são aqueles verdadeiros donos da festa. São eles que promovem a festa. Agora, é claro, eles querem também que outros possam participar da festa. E para que eu participe da festa, preciso receber o quê? Um convite. Então, o professor dizia assim, que a graça que Deus nos oferece é justamente esse convite que nós recebemos no dia do batismo para poder entrar naquilo que é a realidade divina da Santíssima Trindade. Aí chamado de graça santificante. É quando eu participo da divindade de Deus, é quando eu participo desse aspecto divino, é quando eu me torno realmente filho de Deus, me torno um ser divino. E aí vejam agora então, né, o que a liberdade tem a ver com a graça? Olha só, ou seja, essa possibilidade que todos nós temos de entrar na essência divina, ou seja, de podermos ser, né, homens e mulheres que carregamos em nós a presença de Deus, portanto, sermos santos. A graça de Cristo
não entra em concorrência com a nossa liberdade quando esta corresponde ao sentido da verdade e do bem que Deus colocou no coração do homem. Então, a graça e a liberdade, elas não concorrem, ou seja, elas não disputam quando essa liberdade está orientada, né, para o bem. Ao contrário, como a experiência cristã atesta, sobretudo na oração, quanto mais dóceis formos aos impulsos da graça, tanto mais cresce em nossa liberdade íntima e nossa segurança nas provações e diante das pressões e coações do mundo externo. Olha só. Então, o que significa, em outras palavras? Dizer que a oração, quanto mais nós crescemos na oração, na espiritualidade, na abertura de coração, para que Deus possa estar presente na minha vida, para que Deus possa agir na minha vida, então isso significa dizer, né, que eu estou potencializando, eu estou fazendo com que essa liberdade ela cresça no meu coração a tal ponto de que eu possa ser forte até nas provações, quando eu posso estar coagido, quando eu posso estar empurrado a pecar. Então eu vou ter o quê? Serenidade, força diante das provações, diante das pressões e coações, né, do mundo externo. Pela obra da graça, o Espírito Santo nos educa a liberdade espiritual para fazer de nós livres colaboradores de sua obra na igreja e no mundo. Então, pela obra da graça de Deus, que recebemos do batismo, o Espírito Santo nos educa a liberdade espiritual. Ou seja, quando nós usamos esse poder de escolher, e escolhemos pelo bem, então nós estamos usando a plenitude dessa liberdade, que é, né, direcionada para o bem. O Espírito Santo nos educa para isso e nos faz livres colaboradores de sua igreja, da sua obra, né, na igreja e no mundo. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós vimos que a liberdade ela está intimamente ligada ao poder que Deus nos deu, de poder agir ou não, né, de poder escolher ou não, né, por alguma coisa. Esta liberdade ela pode então ser comprometida, né, com o pecado, e por isso então, quando eu peco, eu não estou usando ou vivendo a minha liberdade em plenitude. E a partir daí, então, eu posso me tornar escravo do pecado, segundo a carta de São Paulo, né, aos Romanos. Em base a isso, então, temos aquilo que nós chamamos de responsabilidade, a responsabilidade que está intimamente ligada à liberdade, né? Essa responsabilidade que justamente é gerada quando, pelo ato deliberado que eu tenho conhecimento, tenho consciência daquilo que serão as consequências, né, deste ato que eu faço. E por isso, então, muitas vezes pode acontecer também que a imputabilidade de um ato, ela pode ser, né, dada a alguém a partir do momento em que eu posso analisar se aquele ato e a consequência daquele ato que a pessoa fez teve previsibilidade pela pessoa, teve consciência de que iria fazer mal. Então, e mesmo assim ela fez, então aí a responsabilidade ela é comprometida, né? Ela é diminuída. E vimos então os critérios, né, para isso. Vimos depois a relação então da liberdade humana na economia da salvação, na nossa própria salvação, falando de liberdade, né, e pecado. Temos que ter consciência de que a liberdade ela é infinita e ela é falível. E por isso então, né, os infortúnios, né, as opressões, as provas que nós fomos tendo como seres humanos ao longo da história faz com que a gente tenha consciência de que o mal ele existe e que nós podemos escolher por ele. Então, e a escolha do mal que fazemos pode justamente comprometer, né, a consciência, né,
da salvação que nos foi dada em Jesus Cristo. Depois se falava de liberdade e salvação, ou seja, a liberdade e a salvação não disputam. A partir do momento em que, por exemplo, você usa a sua liberdade para o bem, automaticamente a salvação ela também é entendida nos atos que você faz, nos comportamentos que você tem. Então, a liberdade e a salvação estão intimamente ligadas. Depois falamos sobre liberdade e graça, ou seja, vimos então o conceito de graça santificante. A graça santificante é essa participação na vida de Deus, na essência divina de Deus, porque Ele, na sua vontade livre, fez com que nós pudéssemos participar disso, e nós participamos disso por meio da graça que Ele oferece, de participarmos junto com Ele. A liberdade, portanto, ela é uma expressão, como diz o Catecismo da Igreja Católica, ela, quando me faz rezar, me faz viver uma espiritualidade, me aprofunda a fé e faz com que eu possa realmente sentir e degustar tudo aquilo que diz respeito à própria fé, então essa liberdade ela está sendo potencializada, ela está sendo fortalecida para que dessa forma, então, eu possa viver, como diz o Catecismo da Igreja Católica, a liberdade espiritual. E vivendo na liberdade espiritual, eu me torno um colaborador da obra da Igreja e no mundo. E assim, meus irmãos e irmãs, nós falamos então da liberdade do homem. Espero que essa reflexão vos ajude a poder entender de uma forma prática agora se as escolhas que eu faço na minha liberdade, elas estão orientadas para Deus. E é dessa forma que nós entendemos aonde está, então, o pecado ou então a própria escolha má que podemos fazer. E que o Espírito Santo nos ajude a viver plenamente a nossa liberdade de filhos e filhas de Deus. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.